A igreja continua de pé e nós vamos estar colocando esse homem de Deus nas mãos do nosso Deus que encontra-se aqui. Oh, Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça. Nós te louvamos pela tua gloriosa presença, Senhor, neste lugar. Pai, nós colocamos a vida do teu servo diante de ti. Aleluia. Senhor, tu sabes e tu conheces. Toma a vida desse homem agora, Pai. Meu Deus, que tu possa usá-lo como nunca antes, meu Pai. Amém, meu Deus. Meu Deus, porque quando tu chega, aleluia, a provisão do Senhor, ela chega. Amém. E eu creio na provisão, na vida desse jovem e na família dele. Amém. Pai, honra esse homem, onde quer que ele colocar a planta do Amém, meu Deus. Deus. Haste-me de Assim seja, Senhor. que seja dado ele, Pai, Amém. por herança. Aleluia. Essa, Pai, é a nossa oração nessa noite. Amém, meu E Deus. que ele venha diminuir e que tu possa crescer. Amém, meu Todos Pai. possam ver a glória do Senhor através dele e da família dele. Amém, no nome meu Pai. santo de Jesus. Glória a Amém. Deus. Graças Amém, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Marcos, capítulo de número 5. Versículo de número 21.
e depois nós iremos ler o versículo de número 40 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero pedir à igreja que me perdoe pelo atraso. Peguei um tráfego ali que eu falei: Jesus Cristo de Nazaré. Tem hora que tem umas pequenas coisas que afligem a gente, que parece que, sabe? Eu falei: meu Deus do céu, abre caminho, eu mando uma comitiva diante para pegar esse carro e passar por cima, voando do jeito que eu estou. Me ajuda, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Cássio, juntamente com a pastora Alvinita, por mais uma vez estarmos aqui, e também do irmão Vanderlei, que é o líder da oração, pelo convite. Agradecer à igreja também pela recepção. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Estivemos aqui no ano passado, né, e aprendi a amar a igreja, né? É fácil aprender a amá-los, porque pessoas carismáticas, amorosas, de gentil aspecto como vocês, é fácil, né? Nem precisa fazer uma forcinha, vem assim de graça o amor. Graças a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, eu li aqui alguns versículos da palavra do Senhor Jesus, para nós estarmos percorrendo acerca do libertador de nossas vidas, daquele que pode nos tirar de momentos difíceis, de situações difíceis, daquele que tem todo o poder. Todo o poder foi dado para o nosso Senhor. Às vezes, quando eu vejo a igreja assim, pessoas com olhos de esperança, com olhos de expectativa, eu fico pensando que, às vezes, o diabo tenta confundir a mente da igreja ao ponto, ou na intenção, de que a igreja pode não ter ideia do que vem a ser realmente o poderio que Deus tem. Em outras palavras, o poderio que o nosso Deus tem. Porque imagina você que você tem uma bola muito grande. Essa bola ela é muito grande. E dentro dessa bola tem uma pequena partícula, uma bolinha quase que sumindo dentro dela. Essa bola grande é o poder de Deus. É o nosso Deus. E essa bolinha pequena, quase sumindo dentro da redoma de Deus, é o diabo, é o inimigo. Ele é insignificante em relação ao poder que o nosso Deus tem. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela veio até nós para convencermos de que o amor de Deus ele é supremo, único e exclusivo para nós. E o inimigo ele pode até tentar contra as nossas vidas, ele pode até ministrar, tentar
pessoas que dão evasão para ele, para tentar nos desviar, nos prejudicar, e com isso venhamos a desfalecer na nossa fé. Mas os crentes, uma igreja como essa aqui, o inimigo não tem vez, porque nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados e alicerçados no nome santo de Jesus Cristo. E como eu te disse, ele tem todo o poder, de maneira que todo o império de Satanás, presta bem atenção no que eu vou te falar, para que você não confunda. Todo o império que Satanás tem está dentro do império de Deus, porque não existe nada além de Deus. Deus é tudo, Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus, mas Ele é o Senhor do inferno também. Ele tem poder em todo o lugar, inclusive lá no inferno. O nosso Deus, tudo foi criado por Ele. Não existe lugar que Ele não possa achegar. Não existe lugar na qual Ele não tem autoridade. Deus, o nosso Deus, Ele não perde autoridade em momento nenhum, em lugar nenhum, em hipótese nenhuma. Então, só para te alegrar, em nome de Jesus Cristo, não importa a situação, o problema que você está passando, não importa o tipo de aflição que está acontecendo na sua vida, qual é o tipo de combate, aquilo que está tirando a sua paz, a inquietação. Eu quero te dizer aqui que para a igreja tem vitória, porque o Deus que nós servimos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele tem todo o poder, e toda essa aflição que às vezes parece que não vai parar e passar, o nosso Deus vai arrancar dos nossos corações, porque Ele é soberano. Glória a Deus. E essas palavras na qual eu li, irmãos, conta uma história de um homem desesperado. A história deste homem mexe comigo. É difícil você imaginar, eu falo porque eu já sou pai, e meu Deus do céu, e a aflição que acomodou, que alojou no coração daquele homem, não foi qualquer aflição. Ele tinha uma filha, e a sua filha começou a adoecer. A sua filha começa a adoecer. A Bíblia fala que a filha de Jairo era uma filha única. Era uma filha única. Ele não tinha outra filha sem ser a filha de Jairo. Ele não tinha uma outra, ele não tinha uma outra herança do seu casamento a não ser a sua filha. Ele não tinha, aleluia, glória a Deus, nada que pudesse depois, caso ela morresse, substituir ou pelo menos servir como um curativo para tentar apaziguar a dor que ele ia sentir em caso da perda. E tudo indica que provavelmente a sua esposa talvez tinha dificuldade de ter filhos, ou talvez até ele mesmo, porque ele tinha uma filha única, e ela era uma menina, ela era uma mulher, ela era uma do sexo feminino. E o judeu, por tradição, ele ia tentando até vir um varão, até vir o primogênito dele, para poder seguir com o nome dele avante. Eu quero te dizer aqui que tudo que esse homem tinha era a filha dele. A alegria do lar estava basicamente projetada para a filha dele. As intenções dele, a alegria, enfim, os projetos que ele fazia na casa estavam em direção à filha dele. A filha dele fazia parte de todos esses projetos. Mas o homem que agora está pedindo Jesus Cristo, ele está aflito. Ele está muito aflito. O versículo de número 21 diz que tendo Jesus Cristo voltado do barco, o que acontece é que todos os dias pela manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo, no começo do seu ministério, ele saía pela manhã, reunia com seus discípulos à beira do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, para poder fazer a obra do Senhor em toda a bacia do mar da Galileia. Ele pegava ali o barco, juntamente com os seus discípulos, e começava a fazer a obra. O veículo deles era o barco. Eles levantavam cedo, reunia-se os discípulos,
pegava o seu barquinho e ia. Porque a maior parte das cidades localizadas na Galileia ficava em volta do mar da Galileia. Então eles começaram em uma margem, Cafarnaum, e ia até Tiberíades, ia até Gadara, ia em todas as cidades, simplesmente entrando dentro do barco e indo para o lado da margem. É por isso que nós ouvimos muita expressão, tendo Jesus Cristo pegado um barco, foi até o outro lado da margem. Significa que ele pegou o barco de um lado do mar e foi para o outro lado do mar. Mas aqui nós temos o versículo 21 falando que tendo Jesus Cristo voltado, ele saía sempre pela manhã cedo. E eu pude estudar essas passagens afinco e entendi que pela manhã cedo, Jairo sai correndo da sua casa para poder ainda pegar este homem antes dele sair para a sua viagem missionária. Ele corre pela manhã para poder pegar Jesus Cristo lá, mas quando ele chega, o barco já tinha ido. Jairo, ele chega atrasado. E a sua filha estava piorando em casa. Ele vem aflito, ele vem correndo, ele conhecia Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele praticamente cresceu nessa região. Depois que ele se apresenta, aleluia, glória a Deus, na sinagoga em Nazaré, se não me falha a memória, apresentando que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele sai de lá e faz moradia em Cafarnaum. E Jairo era um principal da sinagoga da cidade de Cafarnaum. Jairo via Jesus Cristo passar para lá e para cá, e aos sábados Jairo podia contemplar Jesus Cristo abrindo um livro dos profetas, talvez, e lendo uma passagem e explanando para eles. Jairo, ele conheceu afinco a quem é Jesus, ele via os milagres, ouvia já falar, porém Jairo ainda tinha um coração endurecido. Jairo tinha ainda um coração preso, porque ele era um principal da sinagoga. Ele ainda gozava de valores muito religiosos. A religião governava o coração de Jairo. Jairo era um homem que fazia separação de casamento. Ele casava, ele descasava. Jairo era um homem importante, porém era um homem seguidor da Torá, ou da Taná, né? A irmã Maria, que lá a gente está aprendendo, que o Antigo Testamento era composto pelos profetas, pelo Pentateuco e pelos escritos. E era esses livros que eles acessavam na sinagoga. Eram esses livros que regiam a vida dele. Mas o que eu entendo é que o homem não pode ser movido por religião. Eu entendo é que o homem não pode ser movido por valores intelectuais dele mesmo. Eu entendo que o homem não pode ser movido e nem deixar chegar até o seu coração, que é a fonte de tudo. Guardai o seu coração. O coração na Bíblia é o centro, aleluia, glória a Deus, do homem, basicamente. Então nós não devemos permitir que nada assente ao nosso coração, que nada chegue e permaneça no nosso coração, do tipo teorias psicológicas. Nada disso resolve. O que resolve mesmo, que nós vamos ver nesta noite, é ter Jesus Cristo na vida, é ter Jesus Cristo plantado no coração, é ter as palavras do nosso meio querido Jesus Cristo, aleluia, molhando e aleluia, glória a Deus, fazendo com que forma de chuva no nosso coração, para irrigar o nosso coração. O coração é uma terra que precisa estar constantemente, aleluia, glória a Deus, pastor Cássio, sendo irrigado pela palavra do Senhor. Um coração sem estar irrigado pela palavra do Senhor pode se tornar um coração desesperançoso. Mas essa noite eu creio, aleluia, glória a Deus, que o seu coração está, aleluia, esperançoso, porque o seu coração está sendo irrigado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, aleluia, glória a Deus. O seu coração está preparado, porque nesta noite, Aramanás, o milagre é teu. Aleluia. Amém. Mas a palavra diz que Jesus Cristo saía cedo, e é o que acontece aqui. Ele sai e percorre todo o mar. Ele encontra uma grande tempestade pela frente e apazigua essa tempestade. Tem 12 homens juntamente com Jesus e provavelmente 2 barcos navegando, quando uma tempestade súbita vem sobre eles. O céu tudo escurece, a
a previsão fala que, olha, não vem nada fácil por aí de se enfrentar. Tem hora que é assim, acordamos, o dia está belo. Mas quando nós começamos a adentrar para dentro do dia, vem às 9 horas, aí o text message chega, vem às 10h30, aí um call chega e começa a tirar a nossa paz, começa, né, a nos incomodar, começa a nos, aleluia, glória a Deus, a nos perseguir talvez. Tem dia que é assim, foi assim também com esses discípulos, que pegam um barco com Jesus Cristo logo cedo, e lá na beira da praia estava Jairo, aguardando ainda, ansioso, porque o mestre saiu pela manhã. E os discípulos pegam uma grande tempestade com eles. Diz a palavra do Senhor, na sequência, que o barco chacoalha por todos os lados. O barco fica furioso. Mas o que me chama a atenção aqui, que em meio a uma tempestade, que pode ser catastrófica para a vida de um crente, é que, aleluia, glória a Deus, é que pode vir para pessoas que andam com Cristo, para pessoas que caminham com Cristo, para pessoas que estão constantemente na presença de Cristo. Veja só você aqui, são os 12 discípulos chamados dedo por dedo pelo próprio Jesus Cristo, e agora estão eles como um ratinho encolhido, e o barco balançando para lá e balançando para cá. Todos vocês sabem da história, mas o segredo dessa mensagem nesse ponto é que eu quero te dizer aqui, a palavra do Senhor diz que eles deixaram Jesus Cristo dormir. Diz a palavra que Jesus Cristo, adormecendo na proa do barco, aleluia, sobreveio uma grande tempestade. Ei, nós não podemos deixar Jesus Cristo dormir no barco. Ei, nós não devemos deixar Jesus Cristo, sabe, sozinho, porque você já viajou sozinho? Você já viajou sozinho ou acompanhado? Se você tiver em 12 pessoas, mas se eles te deixam sozinho, a sensação vai ser a mesma que se você estivesse sozinho. Não estão conversando com você, não estão relacionando com você, não estão mantendo a intimidade com você, não está mantendo você ocupado. Aí você vai virar para o canto, a viagem é longa e você vai dormir. Eu entendo aqui nessa passagem que eles deram pouca atenção para o mestre, irmã Maria. Conversaram sobre assuntos deles, conversaram sobre assuntos que interessavam eles mesmos. E eu vejo aqui que nós não podemos ser assim, pastora Aurenita, que nós devemos manter Cristo ocupado no barco, que nós devemos, o barco é a nossa vida, a tempestade vem contra ela, está chacoalhando, está maltratando. Ah, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Por quê? Por que eu não escuto a sua voz? Por quê? Por que eu não te vejo em meio a essa tempestade? Oh, ei, olha para o outro lado para você ver. Pode ser que Jesus Cristo está dormindo dentro do seu próprio barco. Eu vim pregar a palavra de vitória para nós dessa noite. Para você, Ramanás, Erecanta, Ramanás, que saiu da sua casa movido pela fé, uma fé que move montanha, uma fé para receber. E eu quero te dizer aqui que Jesus Cristo vai honrar a nossa fé, porque eu também vim aqui pela fé. É um culto de cura, eu preciso de cura. Ramanás, Erecanta, Ramanás. Tem gente na minha família que precisa de libertação, mas eu propus do meu coração e quero propor para você também, Ramanás, Erecanta, Ramanás. Nós não vamos deixar Jesus Cristo dormir nesse barco. Nós vamos falar com o mestre, nós vamos conversar com o mestre, nós vamos abraçar com o mestre diariamente nessa rotina, Ramanás, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não deixemos Cristo dormir. E diz a Bíblia que depois deles ter acordado Jesus, Ele fez assim, e toda aquela tempestade que queria afundar o barco, que queria acabar com a vida deles, que queria dar um basta em tudo, se foi. Você consegue ver o que eu estou vendo?
Imagina você. Pois bem, a viagem continua e eles chegam até uma cidade chamada Gadara. Isso ainda pela manhã. Ele já está no meio do dia. Jairo chegou atrasado. Ele chega numa cidade onde havia um jovem. E aqui ele vai libertar. Aqui nós vamos ver uma libertação tremenda. Quando ele chega na beirada do barco, quando ele chega próximo da margem, há um endemoniado vindo de lá para cá. Não sei o nome dele, ele não tem nome. Ele pode ser qualquer um. Ele pode ser qualquer um que nós conhecemos. Ele não tem nome. Qual era o espinho de Paulo? Eu não sei. Eu posso ter um espinho na carne como o de Paulo. Pode ser uma coisa. Você pode ter um outro espinho, outra coisa. Por que a Bíblia não fala? E muitos querem saber qual é o espinho. Não é para saber, porque se fosse, tinha sido revelado. É para que nós possamos identificar com Paulo nesses momentos. É para que nós podemos saber que nós não somos nada e que nós carregamos um espinho na carne. E ouvir todos os dias do nosso Pai dizer: a minha graça te basta. Aleluia. E este homem vem endemoniado de lá para cá, e Jesus Cristo tira toda aquela legião, mas eu não quero focar aí. O foco é na libertação deste homem. Mas a libertação se consuma. Ei, a libertação se consuma quando Jesus Cristo vira para esse homem, respondendo uma pergunta que esse jovem havia feito. Esse jovem, depois de ter sido liberto, esse jovem, depois de ter sido, aleluia, glória a Deus, curado, ele pergunta para Jesus: Senhor, posso te seguir? Jesus Cristo fala: não. Volta para a sua casa, para a sua família. Você sabe por que aquele era um jovem? E é muitos anos que ele padecia daquela forma. Você acha que ele teve infância? Você acha que ele recebeu abraços carinhosos da família dele, sendo que a própria família falava que tentava prender, mas sem nenhum resultado? Ele arrebentava com tudo e saía. Ele não recebeu nada da família, nenhum abraço carinhoso, nada. E para piorar, a casa dele era os sepulcros. A vida deste homem, de uma forma tipológica para nós hoje, era uma vida totalmente destruída devido à possessão que ele tinha. Muitos hoje talvez não tenham a possessão de manifestar, mas às vezes essa possessão está enraizada na alma dela. Com isso afasta a pessoa da casa, dos pais, da família. Mas o segredo aqui é que essa passagem vem nos dizer que Jesus Cristo está muito preocupado com essas pessoas. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim foi chamar pecadores ao arrependimento. Então a palavra que eu trago aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, é uma palavra de amor que Jesus Cristo veio para resgatar. De maneira que se você precisa dessa libertação, ou tem alguém na sua família que precisa de libertação, de uma cura, porque talvez não se manifesta, talvez a pessoa está legal, trata você bem, é legal, mas simplesmente está tendendo para outros caminhos, saindo de casa talvez. Você pode ver que o intelectual às vezes continua legal, não tornou-se uma pessoa revoltada ou está manifestando, não. Mas precisa de uma libertação, porque a parte noética dela está totalmente conquistada pelo inimigo. De maneira que o que ela pensa é certo,
o que essa pessoa pensa é correto fazer. Não tem distinção, não tem diferença. Enfim, na área que for, irmãos, na área que for, uma das coisas que o inimigo tem trabalhado nos últimos tempos de forma desesperançosa e aflita, e não salve-se quem puder, porque eu te falei no começo da mensagem que ele está dentro do domínio de Deus. E tem mais, Apocalipse já está nos dizendo, aleluia, glória a Deus, como já deu a vitória do Senhor. Apocalipse está nos descrevendo um fato já acontecido. Ele vai acontecer aos nossos olhos para poder ver e tal. Mas Apocalipse já está consumado. Aconteceu. Satanás já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Amém. Amém. Ou você acha que essa palavra vai mudar? Está consumado. É questão agora de tempo. É questão de tempo. Pode ser nos nossos dias, ou pode ser nos dias futuros. Pode ser para os nossos filhos, ou pode ser para daqui a 100 anos. Somente Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, e que é por isso que o desespero dele está assim, atacando de todas as formas. Mas Jesus Cristo nessa noite vem, aleluia, glória a Deus, desembaraçar com tudo, tirar tudo, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dizer que tem libertação para a sua casa. Amém. Tem libertação para a sua família. Tem libertação para os seus. Ei, o que nós temos que fazer é não deixar Jesus Cristo dormir no barco. Ele canta, e ele fala para o jovem: não, volta para a sua casa, para os seus. Em outras palavras, meu irmão, é como se ele estivesse falando assim: eu sei tudo o que você passou. Eu sei tudo o que você passou. Eu sei tudo o que a sua família passou. Foram anos e anos você na rua, vivendo nos sepulcros e cortando o coração de toda a sua família e envergonhando toda a sua casa. Não. Volte para a sua casa. Esse jovem ia continuar seguindo Jesus no coração, com a palavra plantada aqui, ó. Mas Jesus Cristo já tinha os discípulos, a formação da igreja, a base da igreja estava formada. Irmão, eu posso ouvir Jesus Cristo falando para nós nessa noite, falando para você nesta noite. Fica tranquilo. Fica tranquila. É questão de tempo. Amém. Glória a Deus. Fica tranquila. Aleluia. Porque ele vai voltar para casa. Ela vai voltar para casa. Aquele bebinho, né? Aquela pessoa, aquela né? Talvez esposo, esposa, não sei. Coloque a sua situação no lugar do jovem. Tira o jovem e coloque a sua situação. Qualquer dia desse, ou talvez até hoje, a porta bate. Voltei. Porque esse é o interesse de Deus. Esta é a mensagem salvadora de Cristo. E Jesus Cristo volta agora. Ele está voltando. Aí sim, o versículo 21. Tendo Jesus voltado. Tendo Jesus Cristo voltado. Agora nós temos Jairo. Ele fica praticamente o dia inteiro aflito. É por isso que quando eu comecei a ler o versículo 40, eles riam quando Jesus Cristo falou: me leva até ela. Porque se você ver versículos antes, eles vão falar assim: não incomode mais o mestre, deixa o mestre em paz. A sua situação não tem mais jeito. O mundo diz que a sua situação não tem mais jeito. Os filósofos da vida dizem que não tem mais jeito.
os socialistas, as pessoas que tentam, os antropólogos, tentam dar explicação para as mutações do homem, da mulher, da vida, em todos os sentidos, com palavras, com uma mente desassistida, eles tentam então explicar o que não pode ser explicado. Se chegaram perto de você e falaram, não tem mais jeito, eu quero te dizer aqui, talvez não falaram explicitamente, não tem mais jeito, mas a própria situação cria uma imagem de ótica, ou seja, ilusória. A gente consegue prender mais atenção na situação do que em Deus. E essa ilusão de ótica, essa situação cria no nosso intelecto, talvez, possibilidade de que realmente não tem mais jeito. E aí o Espírito vai se abatendo, vai se abatendo. Para a igreja, Lamanás, Erecanta, Lamanás, como nós, pastor, é vencer ou vencer, porque Cristo está conosco. Ele pode até ter saído de manhã, pode até estar demorando, na nossa conjectura. É porque ele saiu de manhã, é porque ele foi fazer outros milagres lá do outro lado do mar. Mas eu já posso ouvir Lamanás, Erecanta, Lamanás, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, vindo, aleluia, com o seu trote em direção à tua casa, para te perguntar, Lamanás, Erecanta, Lamanás, em meio a um caos na sua vida, não é verdade? Onde as pessoas falam que não tem mais jeito, onde a situação fala que não tem mais jeito, onde as portas já se fecharam, onde as enfermidades não conseguem, aleluia, ser curada ou diagnosticada medicalmente falando. Eu quero te dizer que diante desse vendaval todo, o nosso mestre está te perguntando aqui, olha só, onde está a menina? Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Onde está a menina? Glória a E o Deus. povo está... Tá morto, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre. Não tira a sua atenção do mestre, não tira a sua atenção de Cristo. A sua bênção não está na boca deles, a sua bênção está na palavra de autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é a manifestação de Cristo, os evangelhos. É aqui que nós temos o centro da obra de Deus. É aqui que nós temos o seu amor declarado, não é? Amei mesmo o mundo. Amei mesmo vocês. Ah, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. E Jesus Cristo agora está chegando na casa. Uns riam, foi o primeiro com 40, e riam-se dele. Irmãos, as pessoas que riam de Jesus, da situação, não eram inimigos de Jairo, eram amigos de Jairo. A concentração estava em Cafarnaum, à beira-mar. A sinagoga logo ali. Jairo, um homem conhecido por todos ali. Estavam rindo dele. Você sabe o que quer dizer com isso? Eles abandonaram Jairo. Eles não acreditavam numa... Eles não acompanharam a fé do amigo. O amigo desesperado atrás de Jesus Cristo, e eles rindo dele. Eles não acreditaram. Se eles não acreditaram, eles empurravam Jairo para baixo. Os próprios amigos deles. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Amém. Podem falar para você que ela está morta e que eles riem da gente quando a gente fala que ouvimos uma palavra de vitória e que você tem fé que a sua situação vai se resolver.
eles riem. Por quê? Porque os olhos deles estão no projeto do governo, em reabilitações do homem. O homem tentando analisar a mente humana e tentando chegar a um denominador comum para recuperar pessoas. Eles não vão conseguir. O que recupera pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. É o amor que ele carrega no coração dele, despejado sobre a vida da igreja. E Jairo agora abre a porta da sua casa e ele contempla um dos maiores milagres. Sara, você pode preparar um hino, por favor, só para a gente ir. E diz a palavra que, tomando-a pela mão, e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Irmãos, quando Jesus Cristo fala eu te mando, a ordem aqui é no imperativo. Esse Jesus que nós servimos, ele tem poder, como eu acabei de percorrer.